Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel, e é uma honra para mim hoje estarmos aqui em mais um encontro com a espiritualidade, no qual nós vamos conversar sobre os livros sagrados. E a existência dos livros sagrados, né, de todas as religiões, de cada uma das religiões, eu acho que é o que foi o que conseguiu ao longo, né, da trajetória do planeta Terra trazer, momentos de reflexão, né, de paz, de amor em cada uma das suas trajetórias. Então, se a gente for olhar para o que nos é de mais caro, que é o evangelho, eh de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que depois foi recriado como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós, se nós cada linha do Evangelho é uma linha de amor, né, é uma história de amor. E se nós formos pensar no momento em que Cristo chegou aqui na Terra para, dar essa mensagem de amor, um momento tão turbulento da Terra. Então, que nós possamos vivenciar esse evangelho, né, nos nossos dias. Eu sei que é uma coisa muito difícil, né, nós já conversamos sobre isso aqui, mas que a gente possa exercer, eh, essa cristianização dos nossos atos. Bom dia, Claudinha, tão bom ter você aqui. Bom dia, um prazer para mim estar presente mais uma vez. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu coordeno um grupo de voluntários contadores de história da Associação Vive e Deixe Viver. E falar dos livros sagrados é também falar da minha condição de católica. Eu, eu faço a minha culpa também, que eu acho importante que a gente não seja hipócrita, né? Até porque a leitura da Bíblia, hoje, para mim, ela representa muito mais. A gente conhece a Bíblia, mas hoje eu tenho uma outra definição, porque hoje, como contadora de história, eu vi o pároco da minha paróquia, Padre Luiz Simões, dizer uma coisa muito interessante, que a Bíblia não é um livro de história, até porque na história você tem começo, meio e fim, e a Bíblia é um livro de fé. São histórias, mas ela é representada como um livro de fé. E é importante que a gente saiba que a palavra de Deus é uma revelação divina inspirada por Ele para guiar a humanidade, contendo ensinamentos que oferecem verdade, sabedoria e um caminho para conhecer o Criador. Essa inspiração divina, combinada com a linguagem humana e a transmissão de uma mensagem que transcende as palavras comuns, eleva a categoria de livro sagrado e fundamental para as crenças judaica e cristã. Livro sagrado, gente, é texto de inspiração divina que servem como base para crenças e práticas religiosas, seja ela qual for a religião. E exemplo de livro sagrado, a Bíblia para o cristianismo, a Torá para o judaísmo, o Alcorão para o islamismo, reconhecendo a diversidade de textos. A Igreja Católica escolheu setembro para ser o mês da Bíblia. É porque justamente na última data, 30, comemora-se o dia de São Jerônimo. E foi ele que traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, língua falada no Império Romano e usada na liturgia do catolicismo. Hoje, a Bíblia é considerada um dos livros mais populares do planeta, já que foi traduzida para a maioria dos idiomas oficiais e deu origem a muitas outras línguas, como o próprio português. Este mês da Bíblia pode ser oportuno para nos ajudar a descobrir uma palavra nos textos antigos, para assim discernir o que o Espírito de Deus diz, hoje às igrejas e ao mundo. A Bíblia lida de forma não fundamentalista pode ajudar-nos a compreender o que Deus nos diz através dos acontecimentos de cada dia. Há quem pense na Bíblia como luz que esclarece tudo. No entanto, não é esta a experiência dos primeiros cristãos. Na segunda carta atribuída a Pedro,
o autor descreve os textos bíblicos não como farol ou luzeiro, e sim como uma lampadinha, que fazeis bem em prestar atenção. Ela, a palavra da Escritura, brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da manhã, o sol brilhe em nossos corações. É importante que a gente também considere a importância de nós, como os católicos, sermos mais apegados a essa leitura. E eu falo por mim, que hoje ela faz muito mais sentido, hoje existe uma dedicação maior. E voltando a algumas pesquisas que eu fiz em relação à Bíblia, considerando que Padre Lázaro tem muito mais condições de falar disso do que eu, mas em termos de ideologia, a Bíblia foi responsável por 75% de todas as revoluções sociais que varreram o Ocidente entre os séculos 18 e 19, como o movimento anti-escravagista, as reformas prisionais, a melhora no tratamento de deficientes mentais, a educação infantil feminina. O livro do conhecimento acerca da Bíblia diz, dois pontos, abre aspas, considerada simplesmente como literatura, a Bíblia em qualquer idioma tem impressionado de forma mais profunda a mente humana que qualquer outro livro em todo o mundo. E não se pode calcular a extensão com que ela tem moldado as ideias do mundo e, desta forma, a humanidade. Eu trouxe, mais ou menos seguindo o mês da Bíblia, como ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. E o que eu trago também de importante é que nesse Antigo Testamento ela começou a ser escrita no século V, não, 15, antes de Cristo, e contém 48 livros. Então eles estão divididos em livro da lei, livros históricos, livros didáticos, os livros proféticos. O Novo Testamento já começa a ser escrito a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e é composto por 27 livros, o livro do Evangelho, o Atos dos Apóstolos, as Epístolas, Apocalipse. E o que é interessante é que algumas pessoas fazem comentários em relação à fidelidade desses textos, porque com essa tradução, muitas vezes algumas palavras e algumas interpretações se diferem. Mas todos os livros presentes na Bíblia têm um reconhecimento da Igreja. Por este motivo, são chamados livros canônicos. O processo de formação do livro sagrado foi concluído nos primeiros séculos da era cristã. E por isso não se acrescenta novos textos ou passagens às sagradas escrituras, cabendo à nossa geração ler os ensinamentos bíblicos e colocá-los em prática. Eu trouxe também uma oração que é importante antes de ler a Bíblia. Senhor, acalma o nosso coração e concede-nos o entendimento para compreendermos verdadeiramente vossas santas palavras de conselho. Queremos aprender toda a história de vossa salvação e, mais que isto, aplicá-la em nossa vida. Pela intercessão das santas almas que escolhestes para escrever as palavras mais preciosas do universo. Dai pelo vosso poder as virtudes necessárias para colocar tudo o que lemos em prática, na expectativa de ajudarmos nossos irmãos necessitados. Pela leitura da Bíblia, nos propomos a sermos imitadores e propagadores de vossos conselhos e a educar com caridade os que estão próximos a nós, para que sempre vos louvem e bendigam o nome poderoso do Altíssimo. Que vossas palavras sejam luz para meus pés e sal para o meu alimento. Amém. Mas antes ainda tenham que, já que a gente fez uma leitura antes da Bíblia, eu quero trazer uma das mais belas descrições de amor, no sentido mais latente e extensivo da palavra. Essa primeira epístola que Paulo de Tarso enviou à congregação do Corinto, no livro 1 Coríntios, parte do Novo Testamento. É o amor como sentido verdadeiro, construtivo e supremo. Nada mais real senão a verdade, nada o dizima no nosso do todo como a mentira. Só no âmago do genuíno amor é feita a luz que conduz o fio tênue entre o homem e a magnificência de Deus. O amor aqui é soprado, como o mais lírico de todos os cantos.
Nunca a inspiração divina foi tão sensivelmente, tão poética. E assim começa. Assim que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é longânime e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se comporta indecentemente. Não busca os seus próprios interesses. Não fica encolerizado. Não leva em conta o dano. Não se alegra com injustiça, mas alegra-se com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor deste, mas o maior deste é o amor. E assim eu quero trazer como é importante na leitura da Bíblia, e isso eu tenho aprendido dia a dia. Não vamos ao pé da letra. O que você não entender, passe. Mas o que for amoroso, deixe entrar e deixe fazer uma transformação em sua vida. E é isso hoje que eu tenho sentido. Muito obrigada e bom dia. Nossa, muito emocionante. Henrique, eu acho que nós podemos colocar o vídeo de Nanda, que Nanda não pode estar presente, mas ela enviou um vídeo. Olá, que alegria mais uma vez aqui junto com vocês nesse encontro com a espiritualidade, que muito me honra fazer parte. Eu me chamo Fernanda, eu sou aqui da Serra Gaúcha, trabalho como terapeuta, professora, também sou empresária, mas me considero uma estudante da vida. Livros sagrados. Para mim, livros são sagrados. Eu amo livros. Antes de eu trabalhar como terapeuta, eu tinha uma livraria, junto com a minha irmã Júlia aqui, que faz parte dos encontros. Então, livro para mim sempre foi uma paixão, um momento. Me lembro quando criança, nas aulas de educação física, que eu gostava quando chovia, porque aí a prof dava leitura. Então, além da aula da leitura da semana, a gente ainda podia ler no dia da educação física. Então, dentre tantos livros que fazem parte, hoje um dos livros que eu mais leio, releio e estudo é esse livro do Bert Hellinger, que chama O Amor do Espírito. Esse livro traz, né, a filosofia das constelações familiares e esse olhar que Bert Hellinger trouxe para as nossas relações. E como o amor flui de uma forma em ordem, quando nós conseguimos tomar a nossa vida, dizer sim para essa fonte da vida. E aqui na Terra, a fonte da vida é o nosso pai e a nossa mãe, né? E o amor que os uniu como homem e mulher e dessa forma promoveram a nossa vida. Então, eu vou ler um de tantos textos maravilhosos que tem nesse livro para vocês. E vou pedir que vocês sintam como ficam essas palavras e essas frases. Esse texto está na página 51 e ele tem o título Agradecimento ao Despertar da Vida. Querida mamãe,
eu tomo a vida de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria e para que não tenha sido nada em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe. E você pode ter-me como sua filha, como seu filho. Você é a mãe certa para mim e eu sou a filha certa para você, ou o filho certo para você. Você é a grande e eu sou a pequena. Você dá e eu tomo. Querida mamãe, eu me alegro porque você tomou o meu pai e vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E em seguida, disse o mesmo ao pai. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Eu vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido nada em vão. E eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai e você pode ter-me como sua filha ou seu filho. Você é o pai certo para mim e eu sou a filha certa para você ou o filho certo para você. Você é o grande e eu sou a pequena ou o pequeno. Você dá e eu tomo. Querido papai, eu me alegro porque você tomou a minha mãe e vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo e sente-se certo, sente-se inteiro. Bert Hellinger. Quando nós conseguimos entrar em concordância, assentir que nós temos os pais que nós precisamos para a nossa jornada. Quando nós tomamos isso com esse nosso sim, sim, você é a minha mãe, sim, você é o meu pai, sim, eu sou filha de vocês. Nós tomamos a força da vida, nós entramos em concordância com a vida e o universo. Então que seja possível para nós, através do sagrado, dizer sim à nossa vida, dizendo sim aos nossos pais. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Um beijo no coração de todos e um beijo especial aos pais de vocês. Essa Nanda é muito querida, muito maravilhosa. Sarita, vamos falar sobre os livros sagrados indianos. Namastê, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Sara Ananda, sou médica operativista do Grupo Oncoclínicas e tenho aí ascendência indiana. Então, venho humildemente aqui participar desse encontro maravilhoso, trazendo um pouquinho da cultura hindu. E esse tema é muito, muito maravilhoso, muito lindo. E me lembra muito da nossa representação divina, Sarasvati. Sarasvati é a deusa da sabedoria, das artes, da música, da dança. E desde pequena, o meu pai me ensinou muito que ao pegar um livro, a gente está com Sarasvati, uma manifestação, uma representação de Sarasvati nas nossas mãos. E a gente tem que realmente cuidar desse livro, porque ele é sagrado. Então, a gente não pode deixar livro no chão, a gente tem que
ter todo esse respeito ao livro. E antes da gente começar nossos estudos, a gente faz, ou também, né, algo ligado à arte, a gente faz uma oração mesmo, que é um mantra de Sarasvati, pedindo a bênção dela, para que ela nos dê aí, transforme o conhecimento em sabedoria e em experiência espiritual. Então, só para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, essa é Sarasvati. Eu tenho ela em amigurumi que eu fiz para as meninas. E olha só, ela tem um livro na mão, tá vendo? Que é os Vedas. E primeiro eu vou cantar o mantra de Sarasvati para a gente começar, e vai nos abençoar. E aí eu explico um pouquinho mais sobre a questão dos livros sagrados. Então, o mantra um dos mantras, né? São diversos mantras de Sarasvati. E esse eu canto desde pequenininha, realmente. Sempre que eu vou realizar algum estudo, sempre que até quando na escola eu ia fazer uma prova. Então, é para realmente ajudar aí a nos iluminar e abençoar nossos estudos das escrituras sagradas. Yakundendo Tusharahara Dawala Yashubra Vrastra Vrita Yavina Varadanda Mandita Karana Yashweta Padmasanam Ya Brahma Chuta Chankara Prabhitipi Deve Sada Vandita Samapatu Sarasvati Bhagavati Nishe Jarya Paham Shanti Shanti. Então, esse é o mantra de Sarasvati. E aí, trazendo, né, como eu estava explicando, a Sarasvati, ela é representada geralmente em vestes brancas, sentadas sobre uma lótus ou sobre um cisne, e ela tem um instrumento musical chamado Vina e o livro sagrado, né? Esse livro simboliza os Vedas e todo o conhecimento espiritual. E Sarasvati é considerada a mãe da palavra, né? Que é Vati, a palavra divina. Então, livro na Índia é feminino, né? Por isso que é a representação de Sarasvati. E no hinduísmo acredita que os Vedas, os textos mais antigos, são inspirados pela própria Sarasvati. E a tradição védica reconhece que sem a benção dela não se pode realmente compreender as escrituras, né? Por isso que a gente começa com o mantra dela. E o cisne que acompanha ela tem a capacidade mítica de separar o leite da água. O que isso representa? Representa o discernimento. O verdadeiro buscador deve aprender a separar o essencial do acessório ao ler as escrituras. E assim a presença de Sarasvati nos lembra que o texto por si só não basta. É preciso clareza, pureza, sabedoria para que ele se transforme, né, em luz para nossas vidas. E no hinduísmo, a gente não fala apenas de um livro sagrado, mas de uma vasta biblioteca de sabedoria acumulada ao longo de milênios, né? E o coração da tradição que está nos Vedas, que significa literalmente conhecimento. Então, são hinos, preces, ensinamentos transmitidos de mestre e discípulo. Essa transmissão de mestre a discípulo, que precede as escrituras, é chamada de Guru Shelah, né? Que é essa tradição oral do mestre para o discípulo. E isso vem passado de geração em geração antes mesmo deles serem escritos, né? E dentro dos Vedas, a gente tem os Upanishads, que são textos de profunda meditação filosófica, onde que a gente encontra as grandes perguntas da existência, né? Quem sou eu? Qual é a natureza da realidade? Qual o sentido último da vida? E a escola Vedanta, que nasce desses Upanishads, ela convida a gente a reconhecer que a verdade não é propriedade de um povo, de uma época ou de uma religião. A verdade é universal, né? E Vivekananda, o grande mestre que levou o Vedanta para o Ocidente, ele dizia: as escrituras são como os mapas. Elas nos apontam um caminho, mas não substituem a experiência direta da verdade. O objetivo não é adorar o mapa, mas chegar à Terra Prometida. Né? Uma outra analogia é como se a gente está numa encruzilhada, as setas, elas vão nos mostrar o caminho, mas elas não vão caminhar para a gente. Né? Então, o texto sagrado, o livro sagrado, ele é muito um direcionador para o nosso caminho espiritual.
E para ilustrar ainda mais essa transmissão viva da sabedoria, né, tem uma parábola hindu que diz assim: um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, se todos os livros sagrados se perdessem um dia, o que aconteceria? E aí o mestre respondeu: se só um coração permanecer desperto para a verdade suprema, nada estará perdido, pois dos lábios desse coração brotarão novamente as escrituras, né? Falando dessa força, né, realmente, da questão da experiência, né, que se transforma em palavra. E essa palavra, ela mostra isso, que além da escrita, o conhecimento se mantém vivo nessa relação entre guru e discípulo, guru Shelá, mestre e aprendiz. E essa corrente de transmissão que garante que o sagrado nunca se apaga, né? Os livros, eles são como lâmpadas, mas é a chama da realização espiritual que realmente vai iluminar. E no diálogo com outras tradições, o Vedanta lembra que o Uno se revela em muitos nomes e muitas formas, né? Cada livro sagrado, assim que a Claudinha falou, né? Seja a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, os sutras budistas, é uma janela aberta para o infinito, né? Vivekananda dizia, assim como os diferentes rios correm em direção para o mar, para o oceano, para o mesmo oceano, todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. E assim, o convite da tradição védica é realmente de honrar profundamente nossos textos, mas sempre com esse espírito de experiência viva, né? Ler é rezar, meditar, colocar em prática, porque a verdadeira escritura, no fim, está escrita nos nossos corações, né? Todos nós temos a essência divina e a gente precisa realmente saber despertá-la, encontrá-la e os livros sagrados são um caminho. Dentro da tradição hindu, a gente tem o Mahabharata, que é a história da vida de Krishna, e dentro dele tem o Gita, né, o Bhagavad Gita, que é um cântico, né, são vários versos, é maravilhoso o Gita, e se a gente for procurar ler o Gita, a gente vai ver a semelhança dele com o Sermão da Montanha, né, e com vários outros textos. E tem também o Ramayana, que é a história da vida de Rama, é um texto belíssimo, tem várias assim, verdades bem profundas. Então, esses livros, essas grandes escrituras, elas nos inspiram, elas nos lembram de a nossa essência é divina e elas nos estão aí sempre para nos mostrar esse caminho. Mas lembra, elas são as setas. A gente que precisa caminhar, a gente que tem que trilhar esse caminho e viver essa experiência, né? Então, é esse o recado que eu queria trazer hoje, com as bênçãos de Sarasvati, para quem não conhece. E muita gratidão e alegria sempre de estar aqui com vocês. Namastê. Oh, muito lindo, é muito maravilhoso, né? A gente conseguir aprender sobre novos livros. É como se você tivesse novos mundos que estão se abrindo na nossa frente. É incrível que quando você vai estudar os diferentes livros sagrados, eles são muito parecidos, né, na sua essência. Então, que a gente possa honrar esses aprendizados. Hoje nós estamos somente nós três e Nanda, então a gente vai fazer um podcast mais curto, mas com muito conteúdo, né, muito maravilhoso. Então, uma semana de luz, de paz para todos vocês e nós nos veremos daqui a 15 dias. Agradecer ao todo o pessoal que nos ajuda, né? Agradecer muito, Henrique, e uma semana linda para vocês. Beijo.